priorizar, para saber a hora certa de tomar decisões, né? Então, a gente vai falar um pouco aqui de alguns aspectos que às vezes passam despercebidos dessa pandemia, mas que nos alertam sobre a importância da epidemiologia na saúde pública e da vigilância epidemiológica. Então, rapidamente, todo mundo conhece essa história, Wuhan, China, uma situação em contexto de aglomeração, de contato com animais silvestres, a ocorrência em dezembro de 2019 de clusters, de aglomerados familiares de casos graves de síndrome respiratória aguda. O antecedente comum eram ligados a esse mercado de frutos do mar, de peixes, dessa cidade, Wuhan, né? E os casos foram aumentando, todos vinculados aos primeiros casos e para fora da província, todo mundo sabe. Professora, posso perguntar uma coisa? Só, o cluster familiar é familiar mesmo? É da família que você quer dizer, quando fala do cluster familiar? Sim, eram pessoas do mesmo grupo familiar que apresentavam, não só, mas que apresentavam uma pneumonia muito grave, né? Isso que alertou os médicos que estavam atendendo. E aí, se a gente for olhar essa linha do tempo, né? Os primeiros casos, esses daqui, não sei se vocês enxergam a minha setinha, são os primeiros casos de pneumonia grave. E aí aconteceu, descobriram que todos tinham relação com o mercado, aí nessa janeiro 7, foi identificado o vírus, que é o coronavírus. O coronavírus é uma família muito grande de vírus que acometem zoonóticos, que acometem animais, acometem roedores, outros mamíferos, morcegos, e também humanos. Tem algumas variantes do vírus que acometem... a gente tem resfriados comuns de coronavírus bem benigno, né? Se conhece esse vírus de longa data. Então, se identificou o coronavírus, e aí o primeiro kit diagnóstico, e pronto, está para fora daquele lugar. A OMS declara, então, que é um problema, é uma emergência internacional, porque já extrapolou tanto a província como a China, né? Então, a importância desse contexto epidemiológico, a gente vai entendendo, e a rapidez com que a gente precisa conhecer o quê? Primeira pergunta, o que é vírus, bactéria? E que classificação? Que vírus é esse? De onde vem? A origem, possivelmente a origem zoonótica de morcegos, é muito parecido com o vírus que circulam em morcegos, e do morcego para o mamífero, do mamífero para o mercado, onde se comercializa e se manipula animais silvestres, come animais silvestres. Como se transmite, quais as características clínicas, existem medicamentos, como se previne, enfim, as perguntas de uma doença emergente, doença nova, conhecida, né? Isso aí é investigação epidemiológica, igual um detetive que precisa entender o que está acontecendo. E todo mundo sabe, a gente tem uma rapidez, um vírus com uma transmissibilidade muito alta, com uma rapidez, tem mais de 3 milhões de casos e mais de 200 mil mortes até hoje, né? Isso a gente tendo rapidamente, os meios de comunicação atualizam esses dados em tempo real. E aí a gente eu queria trazer aqui alguns aspectos que são muito bem conhecidos na epidemiologia, mas o clínico, o médico, às vezes não se dá conta do que está por trás de uma definição de caso. Toda vez que a gente tem uma epidemia, tem que definir o que é um caso. Todo mundo sabe, estuda no livro o texto, o que é um caso de tal doença. Mas, durante uma epidemia, a gente tem que definir o que eu vou considerar um caso suspeito, provável, confirmado, né? E aí, só que esse conceito de caso, definição de caso...
Professora, só um segundinho. Um dos meninos pediu para a gente, para quem não estiver dando aula, assim, se a senhora, para a gente fechar o microfone. Deve estar dando interferência. Então, professores, se a gente puder fechar o microfone. Vou fechar. Obrigada. Abre, a hora que for falar, abre, né? Então, a gente é muito dinâmico essa definição do que é um caso para vigilância, do ponto de vista coletivo. No comecinho de fevereiro, um caso de Covid-19, um caso suspeito, era febre, tosse, falta de ar, imagem radiológica e contato com alguém que viesse da China, logo depois da Itália. Só que hoje já não precisa disso, né? Mudou, é dinâmico essa definição de caso. E a vigilância trabalha muito com essa mudança no que é um caso suspeito, no que é um caso confirmado. De repente, a transmissão já é autóctone, quer dizer, já existe aqui no nosso país, da nossa região. Transmissão comunitária não precisa mais ter antecedente de viagens. Então, definição de caso é dinâmico, né? E aí, então, o caso suspeito do Ministério da Saúde, não precisa mais ter antecedentes de viagens, caso provável, é um caso com um contato familiar sem ainda diagnóstico, e o confirmado é a confirmação laboratorial ou clínico-epidemiológico. Isso também é uma coisa que, às vezes, o médico não tem muita familiaridade. A confirmação é um caso confirmado. A confirmação clínica epidemiológica, porque é um caso que tem a clínica muito parecida, não tem exame, mas tem contato com um caso confirmado, tá? E aí começam os protocolos clínicos para o manejo. Vamos classificar o que é caso assintomático, caso leve, quais são os critérios de internação, quais são, dentro do hospital, orientações para evitar a infecção hospitalar, ou nos serviços de saúde, orientação para isolamento, o que a gente faz diagnóstico, como faz diagnóstico, prevenção, os fluxos, notificação de casos. Isso é o que todo mundo dos serviços de saúde estão fazendo, na rede básica, nos hospitais, nas clínicas, nos hospitais de campanha, né? Eu acho que é interessante, desculpa interromper, mas eu pensei que talvez fosse interessante a gente dizer em outros casos, por exemplo, quando a gente tem epidemia de dengue, porque é que a gente, em até um determinado momento, faz teste, e a partir de um determinado momento a gente deixa de fazer teste, que tem relação com o que você estava explicando, né, a respeito do diagnóstico, quando passa por clínica epidemiológica. Exatamente, eu vou até colocar isso agora. O que a gente faz? Confirma definição de caso. Nós estamos investigando uma epidemia. Pode ser uma epidemia de qualquer natureza. A gente pode estar investigando uma epidemia de infecção no berçário, dentro de um ambiente pequeno. Ou a gente pode estar investigando uma epidemia até de uma doença crônica, de uma intoxicação por alguma substância. Isso serve para qualquer epidemia. Confirmação diagnóstica. Aí isso que entra, que a Karina falou. Bom, quais os critérios diagnósticos? Laboratorial para confirmar. Sempre a gente precisa ter uma certeza, né? Nesse caso do COVID, a gente tem o confirmado e o clínico epidemiológico. E a partir de um patamar de incidência, que isso muda conforme a doença, a gente não testa mais, porque uma doença explosiva, que a gente chama, com uma incidência muito alta, milhares de casos, é impossível o laboratório fazer testes para todo mundo, né? Em geral, a gente testa até um limite de incidência, que não é o caso do COVID, porque a gente precisa da identificação do caso para diminuir o contágio, né? Então, rapidamente, o que a gente tem de diagnóstico? Diagnóstico de fase aguda, que é amplificação do RNA do vírus para tentar identificar, então, partícula viral, então já é uma fase aguda da doença, ou então, identificação, teste rápido para identificar o antígeno ali, na hora que o cara está ainda doente, ele nem tem anticorpos.
e uma segunda tipo de, um outro momento do teste, que é quando os anticorpos já estão aumentando, e aí a gente pega, então, a resposta, já a gente consegue medir a resposta imunológica dos pacientes, IgM, IgG e IgA. E a isso, conforme a fase da doença, se a gente pegar aqui no início dos sintomas até, vamos dizer, a primeira semana, a gente consegue pegar o vírus, pegar tanto por técnicas moleculares, com PCR, como com um teste rápido de detecção de antígeno. O que a gente está tendo agora, teste rápido, é detecção de anticorpos, que começam lá, às vezes o cara já saiu, já está de alta, que dá para detectar, conforme exames, não são muito bons esses testes rápidos, a sensibilidade não é muito boa, chega a uns 75%, mas para conseguir detectar IgG, IgM e IgA. Enfim, esse é só um parênteses para dizer diagnóstico. A gente precisa fazer o diagnóstico dos casos, né? E uma outra pergunta que vem, será que é um surto ou uma epidemia? Nesse caso, é óbvio que é uma doença nova, sem precedentes, uma subida, número de casos, número de mortes, não tem dúvida que é uma epidemia, mas às vezes a gente está investigando um surto e não sei se é uma epidemia ou se tem mais gente procurando a doença, fazendo mais diagnóstico, por isso que a gente está achando que aumentou o número de casos, né? Vamos lembrar que epidemia é um aumento do número de casos além do habitual, fora do habitual. Então, às vezes, a gente está meio negligenciando, o serviço negligencia o diagnóstico, de repente chega uma equipe lá, resolve ir atrás dos casos, por exemplo, de doença sexualmente transmissível, ou diarreias, ou qualquer coisa que não estava sendo vista antes, de repente a gente tem um pico de incidência, mas não é uma epidemia, é que a gente está diagnosticando mais. Nesse caso, não tem dúvida que é uma epidemia. E aí, isso é uma receitinha de bolo que serve para tudo, essa investigação da epidemia. Porque é a investigação do grupo de casos, do coletivo, da epidemia, não é do paciente, de um paciente. Não é a nossa relação clínica, é a nossa relação como epidemiologista, como sanitarista, como olhando a saúde pública, olhando a epidemia, né? Então, vamos investigar os outros casos e vamos descrever, analisar os casos. Essa descrição dos casos é fundamental, enriquece muito o conhecimento da gente sobre o que está acontecendo. A gente escuta, nós estamos voando no escuro. Sim, a gente está voando no escuro. O dia inteiro aparecem artigos, informações novas e levantam possibilidades do que pode acontecer, quais são as características clínicas dessa doença. Então, o que a gente quer saber? Quem são os casos, onde estão e quando? Então, é pessoa, tempo e lugar. Quem são os casos, por exemplo, quem está sob maior risco? Onde estão acontecendo? Onde que eu vou priorizar? Quando que começou? Para eu ter uma ideia dessa curva epidêmica, né? Então, quem são os casos? Faixa etária. Maior faixa etária é quem está saindo para trabalhar, quem está ainda andando de ônibus, circulando, isso aqui é Campinas, circulando, quem é uma população economicamente ativa, é quem está tendo o maior número de casos confirmados. Só que o maior número de óbitos é na faixa etária maior de 60 anos. Tudo isso é conhecimento, é quem está doente, a pergunta que a gente faz. Quem está doente para saber o quê? Grupos de risco. E aí, vocês têm ouvido isso na televisão, né? São os idosos. Só que numa epidemia de proporções muito grandes, as outras faixas etárias, como essa 40, 59, 30, 39, 15% tem fatores de risco aqui. Então, quais são os fatores de risco que levam a óbito? Isso aqui é São Paulo, boletim do Estado de São Paulo. Cardiopatias, diabetes, pneumonias, doenças neurológicas, renais, obesidade, uma série de doenças. Gestante aqui não é doença, mas está entrando como um fator de risco pelo cuidado.
tem investigações sobre isso, sem muita certeza de quais são os mecanismos que aumentam o risco em gestantes. Mas esses são os nossos pacientes da rede básica, a rede básica que atende a maior parte das doenças crônicas, faz segmento de diabéticos, de pneumopatas, de cardiopatias na rede. Então, muitos desses nossos pacientes que a gente segue na rede básica, são justamente esses pacientes que estão indo a óbito. Estão indo principalmente cardiopatas e diabéticos. Tem alguns trabalhos que estão saindo que dizem que diabetes controlado diminui muito o risco. Então, é diabetes sem controle. Olha a importância do segmento clínico do nosso compromisso como médicos que estamos acompanhando um paciente crônico, né? Medicação, manter os níveis pressóricos, enfim. Então, a gente tem 81% dos fatores de risco, das pessoas com fatores de risco, tem mais de 60 anos, né? Importante a gente saber, a primeira pergunta, quais são os fatores, qual a população de risco para a gente cuidar? E aí tem muitos trabalhos saindo sobre o que nas crianças, estudo em mais de 2.000 crianças, mostra que uma média de 7 anos, mas 90% assintomático. E dos poucos casos graves, principalmente a pneumonia, e pouquíssimos casos na UTI. Só que, numa epidemia, como eu falei, com muita gente, com muitos casos, isso pode encher enfermarias, né, das UTIs. E outras questões que a gente agora se preocupa, qual que é a ocupação dos leitos de Campinas, qual que é a ocupação dos ventiladores mecânicos. Tudo isso são perguntas que a Secretaria Municipal faz o tempo todo. Como é que estão os nossos ventiladores? Como é que está? Qual que é a nossa taxa de ocupação dos leitos? Quanta gente tem? Como é que está o turnover, quer dizer, a substituição dos leitos? Como é que está a alta hospitalar? Enfim, essas são as perguntas sobre quem. Outra pergunta que a gente quer saber é Campinas aqui. Onde estão os nossos? Quais os bairros mais afetados? Região leste aqui, foi a região onde começaram os casos. Como isso aqui é incidência, é casos sobre a população. Aqui tem pouca população, por isso que está mais forte. Mas a gente vê incidências importantes aqui, e a doença, eu não trouxe aqui para vocês, mas a doença foi se espalhando, começou no centro da cidade, porque quem eram os casos? Todos internados no setor privado, com antecedentes de viagens da Itália, da França, ou da China. Esse era o perfil dos casos, agora não é mais. Agora, esses casos estão cada vez mais se espalhando para a periferia da cidade, que é onde tem a nossa porta de entrada, dos nossos pacientes, né? É a população SUS que precisa das unidades, que precisa do SUS para ser atendido. E aí a pergunta que a gente faz, quais os bairros? A Secretaria quer saber qual bairro que eu priorizo, onde que eu vou, onde que eu ponho meus recursos, onde que eu fico de olho no isolamento. E aí, outra coisa é o tempo, que essas imagens vocês veem também bastante. Será que a gente vai conseguir achatar essa curva? Em relação para comparar com a capacidade do sistema de saúde? Essa é a questão. Porque uma epidemia de uma alta transmissibilidade, se deixar solta, ela vai explodir, quer dizer, todo mundo vai se contaminar e acabam suscetíveis, possivelmente essa curva vai caindo. Só que a gente não tem capacidade hospitalar, UTI, ventilador suficiente para atender os casos graves. Por isso, a necessidade do achatamento da curva, do isolamento. E aí a gente vê como é que está a curva de óbitos, como é que está a curva epidêmica de Campinas, e esses marcadores vão dizendo dia a dia como é que está o acumulado dos casos, para
Aí tem os modelos matemáticos que mostram, o que seria se a gente tivesse, que se a gente não tivesse isolamento, como que estaria a nossa curva, como que estaria a nossa curva se a gente tivesse deixado solto, correr solto, sem isolamento. Tem uma série de projeções que os matemáticos agora estão fazendo para tentar entender o impacto das medidas, né? Esse pesquisador, Vitor de Souza, foi o professor Edson que me mandou esse... Até é muito interessante esse videozinho do YouTube, porque é um modelo matemático que mostra a subida, a projeção da onde que nós vamos chegar e quando que a gente vai chegar no limite da nossa capacidade hospitalar dos casos graves, né? Já que 20% dos casos podem precisar de uma internação, e desses 20, uns 5% podem precisar. Aqui fala 15% dos casos confirmados, quer dizer, dos casos graves, que já foram testados, precisam de uma UTI. E é uma pergunta, essas projeções que trabalham com modelos matemáticos para dizer, bom, daqui a gente tem mais uma semana para tentar conseguir mais recursos para e para onde vai a nossa epidemia? Onde vai ser o caos? E aí, as ações, né? Para terminar, o isolamento, que é a única coisa, não tem vacina, não tem medicamento, tem uma série de investigações sobre medicamentos, muitos mesmo, testando tudo, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, como vocês viram na mídia, mas muitos antirretrovirais que são usados para infecção do HIV, para ver se tem alguma atuação tentando diminuir a adesão do vírus na célula ou a reprodução do vírus. Tem uma corrida para se identificar algum medicamento que tenha impacto. Só que isso demora, tem os efeitos colaterais, você precisa testar num grupo de pacientes, comparar com um grupo controle, como vocês aprenderam no segundo ano, na epidemiologia, né? E aí, uma das coisas que a gente tem é o isolamento social, tá? Em volta de 52 em Campinas, está baixando, possivelmente vai abaixar com a abertura, com a flexibilização do isolamento, tem uma série de outras orientações de prevenção, agora é a única coisa que a gente consegue fazer. Então, o que a gente pode discutir aqui no quarto ano, com a nossa relação na rede, com a unidade, com a equipe, como que a gente pode pensar um suporte para conhecendo quem são a população de risco, conhecendo que momento que a gente está da epidemia, possivelmente chegando no limiar da nossa capacidade hospitalar, sabendo que essa doença está se espalhando para a periferia, são locais onde o isolamento não é muito, percentualmente é baixo, porque as pessoas não aguentam, não conseguem, precisam sair para ganhar alguma coisa para sobreviver. Então, o que a gente pode fazer, né? Não só para atuar nessa epidemia, que é uma emergência de saúde pública, mas para continuar cuidando dos pacientes que a gente cuidava, né? Dos pacientes crônicos, do pré-natal, E aí, a Karina tem discutido muito a importância de se olhar essas outras atribuições, essas outras morbidades, violência doméstica, insegurança alimentar, que ocorrem justamente influenciados por esse contexto epidemiológico e de isolamento social, né? E como que a gente pode apoiar isso e como que a vigilância, o que a vigilância pode fazer, como pode atuar, sem se expor, né? Sem se expor desnecessariamente, mas para tentar diminuir riscos na nossa comunidade. E aí eu abro para discussão, para a gente fazer um bate-bola aí e pensar no nosso papel nessa crise.
Acho que é isso. Deixa eu ver. Professora Rita, queria agradecer muito. A aula foi muito bacana. Ela tá sucinta, mas eu acho que ela dá conta do que a gente precisava para esse momento. Obrigada. Vocês não me conhecem, vou me apresentar, eu sou a Karina, estou junto com o professor Carlos Correia, com o Calucho, no Santa Mônica, eu estava de licença maternidade, então, prazer, turma de Santa Mônica, a gente vai continuar agora daqui para frente, e prazer, turminha de Barão Geraldo também, até ano passado eu estava com o professor Edson, em Barão Geraldo, né, trabalhando com ele na saúde coletiva. Então, pessoal, a professora Rita, ela traz 3 perguntas que são simples, mas elas não têm respostas simples, que são fundamentais para a vigilância, que são quem, onde, quando. Agora, vamos pensar, eu sei que vocês ficaram pouco tempo na atenção primária agora nesse começo de ano, mas já deu para experimentar um pouco como é que é, o que é que está se fazendo, né? Eu vou pedir para vocês conversarem um pouco agora, se vocês puderem abrir o microfone e falar, se vocês acham que a atenção primária é capaz de falar esse quem, onde, quando a gente pensa nessas outras situações e essas outras necessidades de cuidado que a professora Rita comenta, né? E vocês. Que seria a atenção primária, então, tem um papel estratégico no apoio à prevenção da transmissibilidade do Covid, encaminhamento de casos mais graves o mais rápido possível, na organização da atenção primária para isso, do próprio fluxo de atendimento. Então, primeira pergunta, eu queria saber o que vocês sabem a respeito, o que vocês sabem que a atenção primária já está fazendo, por enquanto, com relação à pandemia, assim, o que foi feito na unidade? Uma das coisas que vocês saíram, né? Tanto é que a gente está aqui fazendo uma videoaula. Mas queria que vocês me dissessem o que é que vocês sabem que está sendo feito para se ajudar especificamente com relação à pandemia. O que vocês sabem que já está acontecendo? Se vocês puderem abrir o microfone e comentar. Depois eu queria conversar sobre 4 situações específicas que aí a gente vai encomendar um trabalho para vocês. Mas com relação à pandemia, o que vocês têm a dizer? O que vocês sabem? Boa tarde, eu sou a Adriele. O que eu estava acompanhando é que parte das UBSs foi direcionada apenas para atendimento de sintomas gripais, mais focado para atendimento do Covid, e as pessoas tiveram que se readaptar a outras UBSs em caso de outras necessidades. O que eu acho um pouco complicado, ao mesmo tempo de ter sido necessário nesse momento, porque mesmo tendo mais ou menos uma UBS para um território, já tinha gente que tinha necessidade de pegar, por exemplo, no Világio, 2 ônibus para chegar na UBS. Agora ficou mais longe ainda para essas pessoas. Como que ficaram essas pessoas crônicas com esse período, que já tinham dificuldade de acesso, de transporte, a locomoção, a tudo? Gabriela, excelente, essa é uma ótima pergunta e é algo que a gente vem discutindo mesmo, né? Quando você toma uma decisão aí sanitária, no caso, por conta da contenção dos sintomáticos num centro de saúde, e você coloca os pacientes que aí têm segmentos outros na unidade, essa é uma das consequências, né? Como é que ficam esses usuários? Ainda mais no momento que boa parte deles, a gente já ouvia isso, vocês já deviam ouvir que muitos deles às vezes tinham dificuldade para ir quando era fim de mês, porque já não tinha mais dinheiro. Acho que vocês não chegaram nesse ponto ainda, porque eu não sei se vocês ficaram o mês inteiro fazendo atendimento, mas é muito comum no final do mês a gente ter mais falta na agenda, né, justamente porque o dinheiro das pessoas acaba, né. Então, essa é uma questão bastante importante e que está sendo discutida na Secretaria de Saúde, assim. Por outro lado, você fixa um pouco mais a equipe que tem menos fatores de risco num território. Será que foi uma decisão acertada? A gente não sabe, foi uma estratégia,
né? Que mais que vocês ouviram a respeito da reorganização da atenção primária? Vocês sabem como é que está sendo feito como é que estão trabalhando os trabalhadores de saúde que eles estão naquele grupo de risco de evolução mais grave em caso de infecção de Covid? Eu vou esperar, ainda que sejam não sabemos. Tá, pois é. Então, recentemente, depois que teve essa reestruturação, Driele, que eles separaram as unidades para atender os sintomáticos e a outra os pacientes de segmentos outros, eles também fizeram algumas unidades onde ficam esses trabalhadores com mais de 60 anos, que são hipertensos, diabéticos, as gestantes, os asmáticos graves, enfim, eles estão fazendo atendimento em algumas unidades específicas que também não são unidades que são para atendimento direto, eles estão trabalhando com teleatendimento, tá? Não dá para chamar bem de telemedicina, são coisas um pouquinho diferentes, mas eles estão trabalhando com teleatendimento, que é algo, pessoal, que vocês estão pegando, assim, a geração de vocês vai viver isso de maneira muito intensa, mas isso está começando agora de maneira até, de certa forma, forçosa aí pela questão da pandemia, mas que muito provavelmente vem para ficar. Então, os profissionais, eles estão indo, tanto médicos quanto enfermeiros, os agentes comunitários, mesmo o pessoal do administrativo, que é fator de risco, eles vão para alguns polos onde não vai paciente, e eles vão fazer atendimento por telefone, vão fazer trabalho burocrático também, mas muito atendimento por telefone. Como é que vocês acham que esse atendimento por telefone, o que dá para ser feito por telefone? Eu, assim como o Ivan, do que eu lembro que eu vi assim nas listas, a gente trabalha no Ciatox. Então a gente já faz um pouco de teleatendimento, digamos assim. A gente consegue tirar toda a parte de anamnese, dá para conversar com o paciente tranquilamente. Falta muito exame físico. Lá a gente pede foto em caso de feridas, as coisas assim, para a gente ter pelo menos uma noção de como tá. Excelente, excelente. Mais alguém tem experiência com teleatendimento? Eu vou voltar lá para as perguntas da professora Rita, que ela fala quem, onde e quando. Então, vamos pensar nos pacientes da atenção primária. Aí, vocês que estão no Santa Mônica pensam nos pacientes de Santa Mônica, e na equipe de Santa Mônica, e o pessoal de Barão pensa em Barão. A equipe de saúde é capaz de responder essas 3 perguntas sobre os pacientes? Quem, onde e quando? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar nas gestantes, tá? Elas precisam continuar acompanhamento. Vocês sabem se as gestantes estão fazendo acompanhamento ou elas estão sendo orientadas a ficar em casa? Elas estão passando em pré-natal ou estão ficando em... Vocês estavam passando na GO, né? Como é que estão as gestantes de vocês? Estou esperando, mesmo que seja não sei. Mas vocês têm gestante, vocês já devem ter atendido nenhuma gestante. Nenhum de vocês atendeu gestante nenhuma ainda, não tinha atendido, ninguém atendeu gestante. Não tem problema, mas vocês sabem que vocês iam fazer acompanhamento com gestante, né? E as gestantes continuam no território.
O que vocês acham que está sendo feito com elas? Elas estão passando em atendimento? Elas estão só em casa? O que vocês acham? Pode chutar, tá, gente? É para elaborar agora junto. Vocês não precisam acertar. Isso aqui não é para acertar. A ideia é que vocês pensem junto. Como é que está se pensando a estratégia para pré-natal, para gestantes, no território de vocês no momento da pandemia? Guilherme, eu só não entendi. A sua segunda coisa que você falou, você falou que as gestantes continuariam sendo atendidas e só não seriam atendidas aquelas que tivessem sintomas gripais, é isso? Foi isso que você quis dizer? Gente, pode abrir o microfone para falar, eu acho que é mais fácil, tá? Foi isso, Guilherme, que você quis dizer? Gente, até o Guilherme abrir o microfone, eu vou conversar um pouco com vocês, então, a respeito dos pré-natais. Sim, os pré-natais continuam sendo atendidos, e aí é interessante que foi a Tamires que falou, né, que trabalha no Ceatox, que é muito possível você fazer anamnese e fazer, às vezes, até uma boa consulta por teleatendimento, só que falta o exame físico. E como é que a gente faz o atendimento de uma gestante sem exame físico, né? Então, tem o grupo das gestantes, especificamente, e o grupo das crianças até 6 meses, está sendo sim mantido atendimento, tá? Por conta da necessidade de exame físico, eles estão sendo realocados, então... foi a Adriele, certo. Então, hoje, até onde eu saiba, as gestantes de Barão Geraldo estão sendo atendidas no São Martim. No São Martim, não, no Santa Mônica. E se a gente pensar uma gestante, dependendo da região que ela mora, em Barão, para ir até o Santa Mônica, exatamente o que a Adriele falou. É uma distância enorme, ela pode precisar pegar até 3 conduções. Conseguindo aqui, tô vendo só mais o que dizer que os casos seriam redirecionados para OBS que não tivessem cuidado. Tá, entendi. Tá. Por enquanto, o atendimento das gestantes todas está sendo centralizado em unidades específicas. Então, você tem as unidades dos pacientes sintomáticos e as unidades que estão fazendo segmentos outros dos usuários. Então, a gestante pode sim, por conta da questão de estar sintomática nessa unidade, aí seria Barão, mas ela vai fazer o segmento do pré-natal no Santa Mônica, tá? Tem uma série de implicações essa mudança, né? Desde a questão de você ter uma dificuldade do usuário ir, até a questão do próprio prontuário, né? Se a gente pensar que o prontuário pode ser ele em si uma fonte de contaminação, e a gente ainda não tem o prontuário informatizado em boa parte das unidades em Campinas, esse é um outro grande nó também. Mas hoje está sendo feito, então, esse atendimento separadamente, tá? Vocês acham daí, no caso do pré-natal, que a atenção primária dá conta de responder as 3 perguntas que a professora Rita coloca? Quem, onde e quando? Essas vocês precisam responder. Eu acho que em caso... Não sei se está me ouvindo agora. Tô. Se está funcionando, tá? Então, eu acho que em casos de territórios que têm uma única UBS, são muito amplos, muito grandes, eu acho que isso não acontece. Por quê? Dando exemplo do território de Barão Geraldo.
tem várias famílias em situações mais vulneráveis que muitas vezes não tem nem mesmo o prontuário aberto, não tem o cadastro, porque a unidade simplesmente não consegue cobrir toda a demanda que tem. Enquanto que outras famílias em situações ainda mais vulneráveis, que já são identificadas pela UBS, têm uma atenção especial. Então, tem um acompanhamento de você olhar para a gestante e falar, olha, ela desmarcou essa consulta, ela tinha uma consulta marcada para tal dia e ela não apareceu. É isso que mais ou menos eu imagino que aconteça. Uhum. Vocês chegaram a ter alguma experiência com os agentes comunitários? Porque aí é muito bacana isso que você está trazendo. Tem as pessoas que chegam à unidade, mas tem as que nem chegam, nem conseguiram chegar à unidade ainda, né? Especialmente Barão tem uma característica interessante que a gente tem bastante imigrante, inclusive refugiado no território. Então, a gente tem algumas regiões que a gente tem haitianos, a gente tem sírios, a gente tem bolivianos, né, venezuelanos em Barão, e muitas vezes eles não conseguem chegar. Como é que a unidade poderia ajudar nesse sentido? Bom, professora Adriele, no sentido de fazerem as pessoas se chegarem para o centro de saúde, a gente tem várias possibilidades, como, por exemplo, a gente, como universidade que está ali no território, no caso do próprio Barão Geraldo, a gente podia fazer projetos de extensões utilizando a comunidade, as pessoas da comunidade. Quando a comunidade se envolve, por exemplo, o que aconteceu no Rosália com o professor Rubens, a comunidade que não tinha acesso, o pessoal da ocupação, passa a ter via um projeto de extensão. A gente também pode entrar como agente ativo, além dos agentes de saúde. Além disso, os médicos de família têm uma ferramenta que chama territorialização. Eles, teoricamente, têm que conhecer o território que eles estão atendendo, e não só ficar no consultório. Mas, infelizmente, às vezes a demanda, o tempo, não permite com que eles saiam e vão tão a fundo no território. Mas se a gente tivesse um pouco mais de liberdade de agenda para os profissionais, eles poderiam estar junto com os agentes de saúde no território fazendo a busca ativa da população. Tipo, hoje a gente vai sair fazendo, sei lá, triagem de hipertensão. E vai, sabe? Mas nem sempre é tão aberta essa agenda, nem sempre é tão negociável com o gestor da UBS e com o próprio gestor do município, né? Do sistema de saúde que cobra a produção diária dos profissionais. Perfeito, Adriele. Agora, ainda que a gente esteja nessa situação delicada e que a gente tenha uma agenda muito apertada, os agentes comunitários, usualmente, eu não sei se já conheceram algum, imagino que já tenham conhecido, eles são pessoas que moram no bairro, né? E geralmente eles vão ser agentes comunitários do território ali ao redor onde eles moram. Então, eles costumam fazer um pouco esse trabalho mais frequentemente, né, no território e fazer visitas e fazer cadastro dos usuários, né? Então, ainda que a gente tenha um gargalo importante, senão a gente também fica numa situação em glória de pensar que sempre se pudesse ser diferente, se a gente tivesse mais. Sim, seria muito melhor, Adriele, não tenha dúvida, eu sou médica de família, eu bem sei do que você está dizendo. Mas, e trabalho na ponta também, eu trabalho em Valinhos como médica de família. Mas com o que a gente tem hoje, será que não é possível? Né? Eu digo isso pelo que eu conheci de Barão Geraldo, por exemplo, Santa Mônica, acho que vou pedir para o professor Carlos falar um pouquinho. Mas de Barão Geraldo, apesar da gente ter um número, inclusive, reduzido, né? Menor do que seria o preconizado. Pelo tamanho da população, os agentes comunitários conheciam muito bem, né? E sabiam quando tinha chegado alguma família nova, quando tinha recém-nascido, ainda que essa família não tivesse chegado à unidade. E não era raro eles comentarem, né, de alguma família que tinha chegado e, de repente, até já passarem nessa casa, agendarem uma consulta, ou então fazer o contrário, dependendo da situação, agendar uma visita domiciliar para essa família, né?
Parece uma ferramenta muito simples, mas ela é importantíssima. E se a gente pensar no privado, nos convênios, eu não sei se vocês, todo mundo aqui tem convênio, ou se tem gente que também é paciente só do SUS, porque todos somos pacientes do SUS, né? Mas o privado não tem esse nível de vigilância, né? Nenhum convênio tem esse nível de vigilância. Então, é uma ferramenta muito importante. Então, quem não está cadastrado, e a gente tem um cadastro razoavelmente bom das pessoas, mas quem não está cadastrado, ainda assim está no radar da equipe de saúde. Então, a gente pode pensar que, claro, não é perfeito, mas de alguma maneira, esse quem que a professora Rita coloca, né, pensando nas gestantes, por exemplo, esse quem é algo que muito mais fácil a atenção primária vai dominar do que, por exemplo, a especialidade que está no ambulatório e mais ainda quem está no hospital, né? E a gente tem que pensar, como a professora Rita falou, que apesar da gente estar num período de pandemia, as pessoas continuam ali, continuam vivendo. E aí a gente vai precisar fazer escolhas, e essas escolhas nem sempre são fáceis, como a gente estava conversando. A gente está fazendo essa seleção agora, a prefeitura decidiu fazer essa separação de atendimento e separação de unidades, elas têm consequência, né? Escolher quem vai ser atendido hoje também tem consequência. Então, se a gente for pensar nos pacientes crônicos, nos nossos hipertensos e diabéticos, olha só que interessante, a professora Rita falou pra gente o quê? Ela falou que quando o diabético está compensado, ele tem, eu não vou lembrar agora exatamente qual era o valor, mas a gente vai atrás dessa referência para vocês. Ele tem uma chance muito menor de complicar, de evoluir para um caso mais grave e precisar de UTI. E aí, se a gente está entendendo que nesse momento não vai fazer atendimento presencial, porque é isso que a gente está fazendo. Vocês estão sabendo disso? Que a gente não está fazendo atendimento presencial dos pacientes crônicos? Então, para quem não está sabendo, eu estou contando para vocês, tá? Como vocês acham que as unidades estão resolvendo isso? Possivelmente pelo teleatendimento ou informações via os próprios agentes de saúde que já estão no bairro. Então, às vezes, acabam ouvindo alguma coisa. Perfeito, perfeito. O teleatendimento está sendo uma baita ferramenta nesse momento. E aí, mais uma vez, a gente ter no lugar quem consegue dizer o quem, então ter o telefone, ter o endereço, muitas vezes ter o celular. Se não tem o telefone da pessoa, várias vezes a gente liga e fala com a vizinha, né, e a vizinha chama. No geral, quando a gente vai para a comunidade, que é de uma situação financeira mais humilde que a classe média, a solidariedade ali, a rede de solidariedade tende a ser muito maior, né? A gente não imagina o vizinho tocando aqui para usar o nosso celular ou telefone, mas no geral a gente consegue isso e as pessoas se ajudam muito, né? Nesse sentido. Mais alguma coisa, gente, que vocês sabem como é que está fazendo o funcionamento do acompanhamento dos crônicos? Vocês pensam? Agora não vale a Adriele falar, tem que ser o. Bom, já que ninguém sabe, eu tô pensando aqui da gente já começar com a proposta para vocês de trabalho, tá? A gente pensou em vocês usarem agora o restante do horário de aula para vocês desenvolverem um trabalho em duplas, tá? Ou em trio, talvez a nossa turma do Santa Mônica, que tem 9, tenha que ter um trio, tá? Eu não sei se os professores queriam colocar alguma coisa antes de eu fazer a proposta de trabalho, mas seria a seguinte: vocês se dividiriam em duplas, talvez um trio também, para pensar e elaborar aí
na atenção primária, quais são as ações que a unidade e a equipe podem fazer para vigilância e acompanhamento dos pré-natais. São 4 circunstâncias. Dos pacientes crônicos, aí especificamente hipertenso e diabético, tá, gente? De uma questão que está acontecendo muito agora na atenção, e que bate diretamente na atenção primária, que é a violência doméstica, vocês devem estar acompanhando, e é muito interessante a gente observar que isso acontece no mundo inteiro. Eu tenho uma amiga que, ela formou aqui na Unicamp, fez psiquiatria na Unicamp, mestrado na Unicamp, e ela foi para a Austrália. Está morando lá agora, trabalha lá, e os índices de violência doméstica lá têm a mesma ascensão que aqui no Brasil, né, o nível de queixa. A gente vê aí, vocês devem estar acompanhando, no Reino Unido a mesma coisa, nos Estados Unidos a mesma coisa. Então, com relação à violência doméstica, o que pode ser feito com relação à vigilância? E aí, a puericultura, pensar que as crianças pequenas estão sendo atendidas também, elas também foram eleitas, e aí eu queria que quem fosse a dupla da puericultura procurasse também saber como é que está sendo feito, e se é que está sendo feito, algum mapeamento com relação à segurança alimentar, gente, tá? Isso porque tanto com relação à violência doméstica, especialmente, e a puericultura, e aí eu estou falando da pueri casada com a segurança alimentar, a gente tem uma atuação intersetorial muito importante, tá? A violência doméstica, vocês vão dar uma conversada com a equipe, eu vou pedir para vocês conversarem, acessarem a equipe por telefone mesmo, aí ver se com a enfermeira, vocês vão ver com quem que vocês vão conversar, se com a coordenadora da unidade, com quem que eles contam, tá? Para mapear esses casos, como é que eles estão recebendo, como é que está sendo encaminhado, e se não está, a gente pede que vocês façam a elaboração de uma proposta de vigilância para esse grupo, tá? Então, são 4 grupos, eu vou repetir. Pré-natal, para os crônicos, hipertensos e diabéticos, para as situações de violência doméstica e para a puericultura, pensando também na segurança alimentar. Vocês entenderam a proposta? Querem perguntar alguma coisa? Professora, a senhora poderia repetir, fazendo um favor? Posso repetir? Eu vou repetir os 4, e eu vou dizer o seguinte, também a gente colocou no Google Classroom, lá na aula de vocês, tem 2 referências, uma delas é o Guia de Vigilância em Saúde, que é de 2009, ele tá muito bom. E cada uma dessas que eu tô falando para vocês, cada uma dessas situações que são de necessidade de vigilância, e aqui no caso a gente vai pensar o que a PS pode fazer a respeito, cada um deles tem no próprio guia, tá? Então vocês podem abrir e dar uma olhada no que fala lá de maneira geral, mas depois a gente gostaria que vocês pensassem à luz do que foi a aula da professora Rita, e também pautados um pouco no que tem no guia de vigilância epidemiológica e no que, especialmente, a unidade de vocês está fazendo, que vocês apresentassem, então, algumas propostas de como a gente pode fazer vigilância e cuidado desses grupos de população, tá? Eu vou repetir, então, seria pré-natal, crônico, hipertensos e diabéticos, os casos de violência doméstica, e para a puericultura, pensando aí na segurança alimentar. Vocês vão precisar assuntar com as pessoas para perguntar o que está sendo feito, ou o que poderia ser feito, porque se não estiver sendo feito, talvez a gente possa contribuir com a unidade. Porque muitas vezes, como imagino que a Adriele tenha comentado, muitas vezes eles estão sendo atravessados por uma série de outras demandas, e agora, como a demanda de sintomático respiratório passa a ser muito mais intensa, às vezes eles estão sendo atravessados por uma série de demandas e, de repente, deixaram de olhar para uma delas, tá? Não por não estarem trabalhando, mas por estarem trabalhando muito com outras coisas. E talvez a gente possa até contribuir na proposta para eles,
tá? De vigilância das circunstâncias. Vocês querem que eu escreva aqui no chat? Eu posso também fazer um textinho breve de qualquer encomenda, eu coloco na aula, para ficar mais claro para vocês. Ou já está claro, vocês entenderam o que tem que fazer? Acho que pode deixar o textinho mesmo lá na aula, que fica mais claro. Tá, eu vou escrever para vocês, tá? Tá bom, obrigado. E aí eu vou pedir para vocês já, nesse momento, eu acho que eu vou pôr aqui no chat, tá? Eu vou escrever e vou deixar no chat para vocês. Nesse momento, eu ia pedir para vocês já se dividirem em duplas e já falarem quem fica com cada uma. E queria me colocar à disposição aqui, a gente pode discutir agora mesmo, tá? Aproveitar mais um tempo da aula para discutir um pouco. Professora, não ficou claro, o que você quer dizer com pericultura e segurança alimentar? O que eu vou fazer com isso? Tá? Estou à disposição aqui para a gente pensar a respeito, tá bom? Para ajudar vocês a pensarem a respeito. Mas eu vou colocar aqui o enunciado, porque acho que facilita para vocês. Aí, não sei se algum dos outros professores quer comentar um pouquinho. Eu conheço pouco na verdade, eu não conheço, né, o trabalho do Santa Mônica, professor Carlos, então eu não sei como é que está acontecendo lá. Eu sei que para Natal, no Centro de Saúde de Barão, isso eu sei que eu tenho uma psicóloga, encaminhada para o Santa Mônica, né? Aí eu não sei se vocês querem comentar um pouco o que vocês sabem que está acontecendo nas unidades. Eu queria dar uma sugestão. Pelo menos na faculdade tem sido divulgado que tem um volume grande de alunos que estão trabalhando nessa ação de voluntariado, procurando orientar os pacientes, ou as pessoas, né, sobre questões relativas ao coronavírus. Eu queria sugerir que vocês contassem um pouco, né, sobre como é que tem sido esse trabalho, o que tem chamado a atenção de vocês, e até em cima dessa proposta que foi feita pela Karina, das demandas que vocês tiveram, né, se tem alguma coisa que tem a ver com o trabalho desenvolvido na atenção básica, e até se vocês têm alguma sugestão de fazer alguma ampliação desse trabalho que vocês têm feito. Alguém gostaria de comentar sobre essa atividade? Acho que o que a professora Karina, professor Edson também estão propondo, exige uma coisa que vocês têm muito bem, que é criatividade, né? Boas ideias, né? Sai muita coisa interessante quando o aluno começa a conversar e ter ideias. E essa experiência de atendimento remoto é uma experiência que tem sido usada pelo mundo afora. Eu até vou deixar com a Karina um trabalho que fala sobre experiência de vários lugares com atendimento, inclusive exame físico à distância, para tentar orientar da forma melhor possível o paciente. No caso, esse trabalho é paciente de Covid, mas dá para a gente algumas dicas, né, de como a gente pode ajudar de longe.
Pessoal, olha, eu coloquei então o enunciado ali para vocês entrarem em contato então com o centro de saúde, tá? Ou Santa Mônica ou Barão, para verificar o que tem sido feito com relação à vigilância e cuidado das seguintes circunstâncias, então, das pacientes pré-natal, dos pacientes crônicos, hipertensos e diabéticos, das situações de violência doméstica e da puericultura e segurança alimentar, tá? A gente também espera que vocês elaborem propostas. E aí eu queria que vocês perguntassem se vocês têm dúvidas com relação ao trabalho a ser feito, se tem alguma coisa que... E também seria interessante, não é porque é interessante, não é porque vai precisar mesmo, pensar na intersetorialidade. Quando eu falo de intersetorialidade, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente vai pensar, então, em puericultura e segurança alimentar. Além da saúde, quem poderia ajudar a gente a pensar a situação de segurança alimentar das crianças? Vocês conseguem pensar? Professora? Sim, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas a pergunta seria profissionais fora da área da saúde que poderiam ajudar a pensar. Que outra instituição ou que outro serviço poderia ajudar a gente a pensar, localizar as crianças e a questão da segurança alimentar? Mas quando se trata de segurança alimentar, seria... eu acho que eu tenho um conhecimento mais raso sobre isso, mas minha dúvida seria sobre o tipo de alimentação, seria a disponibilidade de alimentos para crianças e localizar fome. Fome, bem, bem cruamente nesse momento que a gente está agora, viu? Fome, não tem comida. Mas seria a localização desses indivíduos ou alternativas, soluções? Tudo isso. Tudo isso? Tudo isso. Sobre a localização, eu acho em outros setores, né, fora da área de saúde, eu imagino que, por exemplo, o pessoal da engenharia de alimentos teria algo a fornecer sobre alternativas de alimentação nesse período. Seria essa? O Gabriel. Gabriel, vamos pensar comigo aqui. Quem mais está lá no território? Tá. Diz sobre o território em si. Vamos pensar assim, olha só. Quem vai poder dizer... Eu vou fazer um outro exercício com você. Vocês estão ligados dessa ajuda de R$600, né, que o governo federal tá oferecendo para a população, né? Acho que todo mundo sabe. Espero que todo mundo saiba, tá? É importante que saiba. Uma das grandes questões com isso é o fato de que o governo dizia que queria, antes de ofertar na forma de uma conta, e aí toda pessoa, todo cidadão, para sacar esses R$600 precisa necessariamente ter um celular, um computador, ter internet e saber mexer, né? Caso contrário, não vai acessar. Começa por aí. Essa foi a escolha do governo de oferecer ajuda. Uma das grandes questões que o governo colocava antes de oferecer essa ajuda era que era muito difícil mapear as pessoas, que eles não sabiam como chegar nas pessoas. Eu não sei se vocês participaram dessa discussão, se vocês se interessam, mas isso é muito importante, né? Como é que vocês acham que é possível? Vocês acham que é difícil mesmo chegar nessas pessoas, dizer assim, para quem que esse dinheiro precisa chegar? O que vocês acham que Professor, faltou do governo federal? o que eu coloquei lá no chat, né? Mas é que no sentido de que nessa esfera, né, de como que eu consigo utilizar outros profissionais, eu acho que a assistência social e até os professores nas escolas públicas conseguem ajudar bastante, porque conforme essa reportagem falava,
o que já foi comprado para merenda escolar já estava sendo armazenado e muitas vezes desperdiçado. E o dinheiro que já foi destinado pelo governo federal em relação a isso já está na mão da prefeitura para ser usado. Então, os professores conseguiriam identificar quais são as crianças que vêm de famílias mais vulneráveis e destinar, dar um retorno para a assistência social e nesse conjunto também para a UBS, para que se faça uma vigilância nesse sentido. Eu acho que essa é uma possibilidade. Perfeito. E olha só que coisa bonita dos professores da rede de Campinas. É isso que já está sendo feito. Tá? Os professores que têm, eles já estão, não são todas as escolas, mas boa parte delas já pegaram listagem dos alunos, os professores já sabem, inclusive, quem são as crianças de famílias mais vulneráveis, mas eles já estão fazendo contato telefônico, então a questão, quando a gente fala em teleatendimento, inclusive a educação pode fazer, olha que interessante. Então, os professores de educação infantil estão entrando em contato com as famílias e estão facilitando a entrega de cesta básica, tá? A prefeitura, como as crianças não vão fazer as refeições na escola, a prefeitura está pegando parte dessa verba para entregar cesta básica para cada uma dessas famílias. E aí, nesse sentido, tanto a saúde quanto a educação estão ajudando a localizar e entregar. Então, é isso mesmo. É essa a ideia, tá? Por isso que a gente fala, quem que está no território? Porque, assim, como é que a ajuda chega? Como é que a gente vai saber quem é? Né? E perfeito. Quem está no território? É o centro de saúde, a escola e o CRAS, que podem ter ouvido, né? Da assistência social. E outros equipamentos também, tá, gente? Quando a gente vai pensar, por exemplo, em violência doméstica, a gente tem uma série de equipamentos e até dizer possível para essas mulheres. Aí vou pedir para vocês buscarem, porque elas existem, tá? Vou dar uma dica aqui para vocês que vão ficar com a violência doméstica, para vocês pesquisar. Eu vou escrever para vocês não esquecerem aqui. Não vai ficar com a violência doméstica. Ó, já estou dando dica, hein? Vocês vão pesquisar sobre o CEAMO. O que é, para que serve, tá? Vocês vão pesquisar também sobre as promotoras legais populares. Então, e aí, quem ficar com isso também vai verificar se na sua unidade tem alguma promotora legal popular na equipe ou no território, tá bom? Vocês vão começar a ver que o território é muito mais rico do que vocês podem ter o nosso olho quando chega, e especialmente em Santa Mônica, é um lugar muito empobrecido, né? Então, o território é muito mais rico e muito mais cheio de possibilidade e de que a gente pode lançar mão para evitar, por exemplo, algo tão elementar como a fome, né? Vocês têm alguma dúvida? A ideia é que vocês usassem esse tempo agora, vocês estão com tempo bom, vocês estão com mais de 1h30 aí, para fazer isso, para não precisar ficar fazendo muito fora do horário da aula, porque a gente ouviu que vocês já estão sobrecarregados com muitas disciplinas, com muito trabalho, né? Mas eu acho que em 1h30 vocês conseguem desenvolver bastante coisa, dividindo aí os temas, cada um pega um, e aí a gente quer tanto que vocês elenquem o que já está sendo feito, quanto vocês proponham também, tá? E aí depois a gente vai devolver isso para as unidades. Vocês vão apresentar para a gente vai devolver isso para as unidades. Tá? Ok? Professora, como que vai funcionar essa devolutiva? A gente vai enviar esse trabalho via texto, ou a gente vai ter um outro encontro online que a gente apresenta as nossas propostas para todo mundo e depois isso vai ser repassado? As duas coisas. Ok. Vocês podem fazer, se vocês quiserem, vocês podem fazer um texto ou vocês podem fazer uma apresentação, tá? Do jeito que vocês preferirem. Vocês vão precisar apresentar para o restante do grupo. Aí a turminha que está com a gente, comigo e com o professor Carlos e a professora Rita, vocês vão apresentar dia 9/6. Quem está com o professor Edson vai ser dia 12 de maio, tá? Aí vocês vão apresentar, vocês vêm. Mas precisa ter algum formato. Pode ser uma apresentação de PowerPoint, pode ser um texto.
como vocês preferirem, mas tem que ter algum produto. E vocês vão apresentar daí oralmente para a gente também, para a gente discutir, tá? Mais alguma dúvida? Karina, eu queria comentar um pouco como é que está a situação da rede, né, e do porquê da prefeitura ter feito meio que essa escala aí de dividir atividades pelos centros de saúde. Tem basicamente dois motivos, né? Primeiro, assim, pessoas afastadas no centro de saúde, né? O centro de saúde de Barão Geraldo teve 2 funcionários de enfermagem que ficaram afastados aí cerca de 2 semanas, né? E nenhum deles confirmou. Aliás, um foi diagnosticado como H1N1 e o outro extraviou o exame. Então, os 2 tiveram sintomas gripais, né? Mas inespecíficos, como é característico das síndromes gripais, né? Então, um foi excluído, né, como Covid, o outro não extraviou o exame. Bem, então acho que tem, e também a prefeitura, há cerca aí de uns 10 dias, estabeleceu uma normativa que colocava que funcionários com mais de 60 anos e portadores de comorbidades não deveriam estar nas áreas de atendimento de suspeitos da Covid. Bem, e aí teve, além das pessoas já suspeitas, né, que estavam afastadas, mas esse contingente de funcionários, né? Então teve uma razão, vamos dizer, administrativa para a prefeitura procurar reestruturar o atendimento, né? Procurando priorizar o atendimento de Covid nas unidades maiores, né, com mais estrutura, como é o caso, por exemplo, de Barão Geraldo. E aí, em contrapartida, as outras unidades, por exemplo, Világio, ou o próprio Santa Mônica, atenderiam os crônicos, os pré-natais dessas outras unidades, né. Isso ainda não está bem definido, né, mas seria interessante nesse levantamento que vocês vão fazer e nas propostas que vocês vão elaborar, talvez fique mais claro como é que está a situação atual, né, e as dificuldades tanto para a equipe, mas principalmente para os pacientes, né, dessa medida aí. Uma outra situação assim, que acho que vocês já perceberam, né, existe muito medo na população de procurar o serviço de saúde, porque imagina não, né, existe um risco real de se contaminar, né, num local onde aqueles que estão mais doentes vão procurar. Então, a gente observou também uma diminuição de procura, mesmo pelos atendimentos que foram mantidos, né? E aqueles locais que foram plantados, por exemplo, a tenda aqui ao lado do HC, uma baixa procura, né? Então, acho que esse tem sido um fator, assim, muito relevante, né? Acho que vocês conversando com familiares, famílias que tiveram, não, pacientes que adoeceram por Covid, né? Acho que percebem bem esse temor, né? Uma outra situação que me parece que está, pelo menos na rede, mais equacionada, né? É a questão dos EPIs. Então, no início, né, logo que começou o atendimento mais específico dos suspeitos, né, os sintomas respiratórios, ainda não tinha EPIs suficientes para todo mundo. Esse foi um outro motivo também para procurar
estabelecer unidades de referência, né, para atendimento de sintomas respiratórios. Mas, assim, uma coisa que é meio furada, né, achar, assim, que tem unidades livres de Covid, né, não tem, né. Eu vou contar para vocês 2 casos, talvez vocês saibam, mas que mostram o perigo disso, né. O Estado do Sumaré estava tendo um volume de casos suspeitos e confirmados maior que o do HC entre os seus profissionais. E depois foram ver, demorou para chegar o resultado, né? Atualmente já praticamente não existe espera, né? Não tem fila de espera para resultado de exame. Mas isso é recente, é coisa aí dessa semana. Mas então houve uma demora aí para ter resultado de exame, né? E depois que eles foram entender do porquê desse volume grande de casos, né? Que uma funcionária da central de materiais estava com Covid, estava assintomática, né? E depois apresentou sintomas, foi feito o exame e demorou um tempão, aí, uns 20 dias para ter o resultado, enquanto isso transmitiu para vários outros funcionários, né? No período em que ela não estava ainda afastada, né? Então é meio estranha essa história aí de área livre de Covid, né? E é uma coisa complicada você estabelecer uma norma, né, por exemplo, relativa ao uso de máscaras, não obrigar ou até proibir usar máscaras de tecido ou máscaras de confecção doméstica, né, dentro do hospital, né? Por quê? Porque não tem EPI suficiente para todo mundo, né? Acho que é até difícil comentar aonde se chega, né? Uma falta de racionalidade, né? E no CAISM aconteceu também, né? De uma gestante que foi atendida, inicialmente assintomática também, que acabou transmitindo para a médica que atendeu e para mais 2 funcionários. Então, vejam a dificuldade de se ter esses critérios, né, e às vezes a burocratização, o que ela acaba gerando de dano para as pessoas, né. Hoje a gente já tem em muitas cidades no Brasil, 20% dos doentes são profissionais de saúde. Então é uma questão difícil, né. Não quero assustar ninguém, esses dados são públicos, né? Já tivemos 2 professores da Unicamp falecidos por Covid, né? Tivemos aí também 2 médicos na cidade, né? Que também faleceram por Covid. Então vejam que isso tudo assusta todo mundo, né? E principalmente quem está ali na linha de frente, né? Mas, então, assim, isso mostra, por outro lado, né, a preocupação com todas essas medidas de contenção e a dificuldade de se ter parâmetros agora para relaxar o confinamento, né. Eu até coloquei ali, pedi desculpa para a Karina, porque ela estava falando aí de outro assunto, e eu postei a mensagem que fala de que o governo do Estado de São Paulo vetou o retorno de Campinas, mesmo que de forma gradual, do confinamento, né? A proposta seria a partir do dia 4. Né? A decisão do governo do Estado é que ninguém vai sair antes do dia 10. Não é difícil entender, né? Quer dizer, todos os prefeitos, os governadores, né, estão muito pressionados, né, por um lado, pelo comércio, né, semana que vem, não vamos esquecer que é Dia das Mães, né, então imagine a pressão que o prefeito deve estar sofrendo para flexibilizar o confinamento, né. E, por outro lado, a preocupação, por exemplo, Campinas, a gente não tem certeza assim, se realmente já passou o pico, né, ou se ainda vão aumentar o número de casos, né. Eu queria só aproveitar, Rita, deixa eu ver se eu acho aqui o... Só um pouquinho.
Então, olha, passando aqui rapidamente para vocês, o mapa de Campinas, mostrando, queria mostrar para vocês a expansão, né? A Rita já falou sobre isso, tem um mapa mais atualizado, né? Mas vejam aqui, olha, a situação dos casos, né? Em vermelho aqui, dia 30 de março, depois, olha, 5 de abril e 13 de abril. Vocês estão vendo? Você postou? Não, compartilhei, aí será que não está aparecendo? Eu não estou, acho que não. Alguém está vendo? Está apresentando, deixa eu ver. Está vendo? Peraí, talvez... Tô vendo. Tá. Eu não estou vendo. Professora... Por quê? Faz assim, vai lá no chat, no chat não, desculpa, no Pessoas, vai ter 2 Edson Bueno, aí você entra no segundo, na Edson Bueno apresentação. Tá bom, obrigada, viu? Imagina. Mas a Rita já sabe isso aqui de cor, sabe o nome dos pacientes. Imagina. 13 de abril, né, vejam aí a expansão para as periferias, né, a gente, Barão Geraldo, Santa Mônica, aqui, né. Aqui eu acho que é Dom Pedro, não tenho certeza, e aqui eu acho que é São Marcos aqui, não tenho certeza. Que Santa Mônica, eu acho que é São Marcos, sim. Bom, e aqui finalmente, olha, né, vejam essa expansão. Então, eu acho que vocês devem ter visto comentários, eu até postei algumas coisas aí, alguns textos, algumas matérias de jornal, né, sobre como é que está sendo a progressão, principalmente em São Paulo. A gente estima, né, que tem uma defasagem da apresentação dos casos, né, da incidência de novos casos em relação a São Paulo de mais ou menos 2 semanas, né. Então, a gente imagina que Campinas ainda vai aumentar, principalmente, né, por esse espalhamento de casos aqui nas regiões mais periféricas e mais vulneráveis, né. Então, aqui, por exemplo, essa área aqui é o Osiel, né? São 40 mil pessoas, é uma mega ocupação, né? Ela é inteirinha vulnerável, né? Vulnerável assim, né? Quer dizer, é um eufemismo até de miséria, más condições de vida, né? Então, vejam, aqui é uma grande ocupação, foi numa época, foi considerada a maior ocupação da América Latina, né? O Osiel, né? Então, o pessoal inventou uma frase aí, né, que existia ao mesmo tempo aqui que foi criado Alphaville, né, foi criado Alfavela aqui, né, essa região do Osiel. Mas é uma região, assim, de casas pequenas, né, de famílias com um maior número de componentes, insegurança alimentar, né, não tem, assim, fornecimento de água tratada, de acesso a esgoto, né, coleta de esgoto, então, uma série de condições. Vocês devem ter visto na mídia também, que nessas periferias, o nível de adesão ao confinamento, eu acho que até é um absurdo você falar em adesão ao confinamento, o pessoal sai para trabalhar, né, o pessoal sai porque boa parte da movimentação desses bairros mais periféricos, né, a pessoa vai sair para viver, né? Diz lá o Milton Santos, é o território vivido, né? E só que assim, né? Quer dizer, com esse menor índice de confinamento, né? Agora imaginem, né? A gente preconiza, né? A gente, eu falo assim, serviço de saúde de uma forma geral, OMS, tudo, que uma pessoa que seja, digamos que você consiga testar uma pessoa que é assintomática e o que você tem que fazer? A pessoa tem que ficar em isolamento, né? Vocês até viram aí na mídia, né? A pessoa tem que ficar no quarto, tal, não pode sair. Como é que você vai fazer isso numa periferia, né? Então, Paraisópolis, por exemplo, né, que tem uma organização comunitária muito interessante, eles dividiram o território em várias microáreas, né? Com pessoas da comunidade, que eles estão chamando de presidente de rua, para conseguir fazer essa mobilização, né, identificar pessoas em situação de maior vulnerabilidade, e aqueles identificados como doentes, né, que testaram positivo, que têm o vírus,
providenciar uma situação de confinamento, de isolamento digno, né? Então, ali na região, Paraisópolis, se eu não me engano, tem umas 80 mil pessoas, região sul de São Paulo, né? Do ladinho ali do Morumbi, Palácio do Governo, né? Estado de São Paulo, por ali. E houve uma mobilização interessante, né, de se transformar a escola, tem uma grande escola estadual ali próxima, né, em área de confinamento, de isolamento, né, pelo menos nas fotos, assim, parecia ser um local bastante digno, né, com garantia de água, de banheiro para tomar banho, lugar para lavar a mão, né, camas, assim, uma quantidade adequada, com espaço, tudo, né? E teve uma ação governamental, né? Eu quero dizer o seguinte, né? É importante tanto essa mobilização das comunidades quanto dos governos, né? Campinas ainda não está tendo, a gente não está sentindo essa pressão, né? São Paulo já está na situação de estar próximo, existe uma previsão que a cidade de São Paulo, nos próximos 5 dias, vai esgotar a capacidade de UTIs, né? Então, teve um outro movimento também, que a Rita citou, né, quer dizer, de início você tinha boa parte das pessoas com diagnóstico confirmado e internação em hospitais privados. E agora já mudou a situação, quer dizer, isso já ocorre, essa maior ocupação de leitos em hospitais públicos, enquanto que os privados já têm uma ocupação menor, né? Também retrato da desigualdade que impera no país, né? Porque se você for ver, por exemplo, metade dos leitos de UTI e também de respiradores estão nos hospitais privados, né? Que atendem aí 1/4 da população, né? Então, não é difícil imaginar a situação que existe o risco de ocorrer, mesmo em Campinas, né? Às vezes as pessoas ficam imaginando, acho que até desejando, né, que isso que tem ocorrido em outros lugares, em outros países, não chegue aqui, né? Mas como a Rita enfatizou, além do confinamento, não existem muitas outras medidas, né? Claro, além da questão da lavagem de mãos, né, o uso de máscara ao sair para ambientes externos, né? Essas medidas básicas, né? Mas que muitas vezes ainda tem pessoas que não têm isso garantido. Então, mesmo Barão Geraldo, né? Acho que vocês todos puderam conhecer. Bom, Barão Geraldo tem 45 mil habitantes. Acho que a gente calcula aí que mais ou menos 40% da população tem convênios, né? Então, e também tem áreas, né? Por exemplo, a região do Real Parque ali, vocês puderam conhecer, tem áreas que são de ocupação, que são também mais vulneráveis, né? Então, um caso que aconteça ali, com certeza vai ter um espalhamento rápido, né? E com risco de inclusive alguns pacientes que vocês atendem, que vocês conhecem, né? Algum risco grande de, ao se infectarem e desenvolver quadros mais graves, né? Então, vejo um desafio enorme, que é para todos nós, especialmente para o sistema de saúde. Assim, até uma coisa que eu tenho continuo indo no centro de saúde 2, 3 vezes por semana. Hoje não, né, porque estou aqui, mas nos dias que normalmente estaria com vocês, ou os alunos do 5º ano, eu tenho ido lá. E a prefeitura, na primeira semana da vacinação, teve uma grande dificuldade, assim, de lidar com essa questão dos pacientes crônicos, né, e como fazer com essa demanda de rotina, né. Outro atendimento que foi mantido, né, é a farmácia. A farmácia continua distribuindo medicamentos normalmente, né. A vacinação, vocês devem ter acompanhado, teve uma cobertura de 98%. Isso é ótimo, né? Isso vai ajudar muito, assim, em distinguir os casos que realmente são Covid, né, e não HN1 ou outro vírus da gripe, né?
Então, esse é um cenário assim que traz muita incerteza, né? A gente não sabe, por exemplo, daqui a pouco a gente vai precisar saber qual que é o nível de imunidade que as pessoas têm com relação ao Covid, né? Então, fazer exames sorológicos, né, para a gente conseguir ter essa definição. Coisa assim que também não está garantida. Você não tem uma quantidade de testes suficiente para conseguir essas informações que são estratégicas, né? Então, acho importante, assim, vocês entrarem em contato com a unidade, verem como é que está a organização do atendimento, né? Vocês sempre têm, assim, ideias muito interessantes, né? E pensar nos pacientes que vocês já atenderam, perguntar sobre como é que estão aqueles casos que são restritos ao domicílio, né? Que tem muita dificuldade de acesso ao centro de saúde. Então, isso tudo são questões que todo mundo que está no atendimento vai poder responder para vocês, né? Os agentes comunitários é um profissional estratégico para tudo isso, né? E seria interessante, assim, ao vocês conversarem, né, e pedir esse apoio, que acho que é no sentido assim, de entender o que está acontecendo, né, e eventualmente até poder depois fazer uma devolutiva das ideias, das sugestões, mas não só para que o Centro de Saúde faça, né, mas inclusive para quando vocês voltarem à unidade, algumas atividades que vocês, inclusive, possam estar contribuindo, né, porque com certeza vai ter muita coisa diferente do que era antes, né, inclusive o próprio atendimento na atenção básica, né? Então, vocês vão poder ajudar a responder várias dessas questões que a gente ainda não tem uma definição tão clara. Isso aí. É isso aí. Mas o professor Carlos quer colocar alguma coisa? O Carlos estava com dificuldade de acesso com a máquina dele, né? Estava tentando o celular e tal, não sei se... Estava entrando e saindo. Eu acho que se vocês não têm mais dúvidas, essa é a proposta, meninos. Se vocês quiserem também continuar, aí aqui eu posso continuar para ajudar vocês a pensar em alguma coisa, esclarecer, tá? Mas eu acho que da proposta da aula, todo mundo junto era Karina? mesmo, né? Oi, professor. Karina? Oi, professor. Você chegou? Estou ouvindo agora. Tá. Não, é que eu saí mesmo, sabe por quê? Peraí, só um minutinho. É que eu moro aqui na cidade universitária, acabou de chegar o pessoal de Barão para vacinar minha filha. Ah, tá. Ah, que legal. Que bom. Então, eles estão vacinando lá a Luísa, daqui a pouco foi nesse momento que eles ligaram. Mas então, o meu filho falou que vocês estavam me chamando, desculpe, Karina, eu estava vendo o final do papo. Não, imagina, professor, se você quiser voltar lá, inclusive, a gente estava encerrando mesmo com os meninos e perguntar se você queria fazer mais algum comentário, a gente podia encerrar. Não vou acrescentar mais nada, gostei bastante, a participação deles achei muito legal. Adriele, bateu o que você estava pensando, querida? Adriele, tá aí? Oi, tá aqui. Oi, bateu mais ou menos? Você tinha colocado a tua perspectiva dos trabalhos de extensão que os alunos já fazem, e seria mais ou menos isso. Você tem razão. No caso nosso, a gente puxou um pouco o Zap, a Karina, ela puxou 4 problemas, quatro demandas, e você tinha vindo com uma ideia de que com o trabalho de extensão, você faria uma malha, gente da comunidade, para identificar problemas. Sim. Foi isso aí que eu tinha entendido da tua intervenção. Achei bem legal. Agora nós vamos operacionalizar isso daí. Quer dizer, nós vamos, nesse momento, como professor, a gente está fazendo essa proposta, a Karina fez essa proposta, mas como ela mesma disse,
se vocês quiserem mudar o jogo, isto é, se vocês tiverem ideia de uma outra demanda, se vocês tiverem vínculo, relacionamento, conhecerem o território e perceberem outras coisas que nós não tivemos condições de perceber, tranquilamente, vamos junto. Tá bom? Tá bom, obrigada. Legal, só isso. Tá joia, então, pessoal. É isso. Se alguém precisar de ajuda, eu vou deixar o meu celular aqui no chat. Se vocês tiverem grupo, o pessoal do Santa Mônica puder me adicionar no grupo também, esse é meu celular. Qualquer momento que vocês quiserem conversar sobre o trabalho, tirar alguma dúvida, qualquer outra coisa, estou à disposição, tá? Prazer conhecer vocês. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com a participação da professora Rita. Muito obrigada, professora. Isso. Obrigado, Rita. Obrigado, Edson. Obrigado, Karina. Beijo para todos aí. Tchau, gente. Foi ótimo. Vocês me dão um retorno até para a gente ajustar alguma coisa. E também eu posso deixar esse artigo que eu achei bem interessante, experiências de atendimento da atenção primária à distância, sabe? Com a atenção primária mesmo. São depoimentos de como atuar. Tá bom, então. Então, tchau para vocês. Rita, eu te sugeri colocar no grupo da 758, coletiva, aí a gente compartilha com os alunos. Tá? A apresentação? Acho que a apresentação e o artigo. Tá, a apresentação a gente vai fazer de novo a semana que vem para outra turma, não é? Isso. Então, talvez valha a pena, você acha, adiantar? Deixar para eles adiantar? Não, mais para compartilhar com os outros professores. Tá bom. Aí, se vocês acham que desse é o formato, tudo bem? Teria que alguma coisa, falar um pouco mais de Campinas, ou da atenção primária, da rede, talvez? Eu não sei, eu achei que está excelente. Super bem. Está excelente, professora, a sua aula, eu achei muito boa. Não sei, eu acho que está ótimo desse jeito. Tá bom. Tá bom. Então, eu ponho aonde? Eu faço o quê? Se você quiser, manda para mim, a não ser que você já tenha o acesso à MD. Eu acho que você não tem. Você também não tem. Eu precisei pedir para a Gislane me incluir. Se você quiser me mandar a aula, eu posto lá na MD. Tá, eu vou mandar a aula e vou mandar esse artigo também, que está traduzido, achei bem interessante. Perfeito, eu posso é o pessoal da saúde da família que está escrevendo, bem bacana. Legal. Tá Obrigado, bom, então. Rita. Tchau para vocês. Acho, Karina. Beijo, tchau, tchau. Beijo.